E aí, primeiro ano, vamos lá para a nossa aula de Matemática 2 dessa semana? Pessoal, na aula de hoje eu vou continuar com vocês o último capítulo, tá bom? Onde eu vou abordar semelhanças de triângulos, teorema de Tales e relações métricas no triângulo retângulo. A atividade que eu irei realizar com vocês agora, vou fazer a correção dos exercícios complementares da página 284 e página 285, da questão 1 até a questão 6. Para a próxima semana, eu quero que vocês tentem fazer os exercícios complementares da página 285, questões 7 a 9. A atividade no portal vai até o dia 10/7, beleza? Então vamos lá. Na primeira questão, ele diz assim, ó, observando as figuras, marque a alternativa correta. Aí você observa as figuras que você tem. Você tem essas duas imagens aqui, ó. Vixe, Glaudio, o que eu vou ter que fazer? Pessoal, se você observar, não essa primeira imagem, mas esta, certo? A segunda imagem aqui, você observa que você tem aqui, ó, um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo, você se lembra logo do teorema de Pitágoras. Aí, vixe, Glaudio, o teorema de Pitágoras é aquele que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, correto? Sim, é esse daí mesmo que você está pensando. Só que quando você chegar nos itens, você não vai ter essa opção. Vixe, Glaudio, por quê? Porque, pessoal, você vai observar, ó, que no triângulo retângulo aqui, você tem um lado A, o lado B e tem esse lado C aqui que faz parte desse quadrado. Aí o que você observa? A hipotenusa vai estar oposta, ó, aos ângulos de 90 graus do triângulo. Então, quem é a hipotenusa de todos esses, dos 4 triângulos que tem aqui, ó, é o lado C. Então, a hipotenusa aí modifica o triângulo, o teorema de Pitágoras. Glaudio, eu posso modificar? Pessoal, poder modificar é assim. Você pode trocar as letras de posição, tá bom? Porque o que acontece? Se você fizer pesquisas em livros, em exercícios da internet, em sites de estudo, né? Você vai ter o que? Você pode encontrar algumas modificações no teorema. Glaudio, que modificação? É só a posição das letras que muda. Nesse caso aqui eu vou mudar, ó. Lá no teorema de Pitágoras que eu expliquei para vocês, a hipotenusa, nós estávamos chamando ela de A ao quadrado. E os catetos eram o B e o C. Nesse exemplo aqui, a hipotenusa é o C. Então, C ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos agora? O A e o B. Então, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa opção você vai encontrar lá no item D. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Na próxima questão, ele diz assim, ó, parques eólicos marítimos apresentam vantagens em relação aos parques eólicos terrestres, pois neles não há problema com o impacto sonoro e o desgaste das turbinas é menor devido à menor turbulência do vento. Na instalação de parques eólicos marítimos, é preciso calcular sua distância até o continente, a fim de instalar os cabos condutores de eletricidade. Observe o esquema que representa o parque eólico A, uma estação elétrica B no continente e os pontos auxiliares C, D e E. Para o cálculo da distância do parque eólico até a estação elétrica no continente. Tudo bem. Aí ele dá as informações, ó. O ponto A é o parque eólico marítimo, ponto B é a estação elétrica. A pergunta lá, assim sendo, é correto afirmar que a distância do parque eólico até a estação elétrica de tratamento em metros é de quanto? Então vamos lá, pessoal. De acordo com o problema, nós temos essa figurinha aqui, ó. Eu tenho os parques eólicos e os demais pontos que a questão me diz. Aí, como é que eu vou montar? Da seguinte maneira, ó. X menos 100, semelhança de triângulos, ó. O x menos 100, tu tem esse triângulo, ó, A, D, C. O x menos 100 é a altura do triângulo ADC. Aí, o que vai observar? A altura não, desculpa, a base. Então, você tem aqui essa base. E quem é a altura? 150. Então, ó, x menos 100, tá aqui ele. E do lado do x menos 100 a altura.
vale 50. No outro, ele quer a base desse triângulo maior aqui, ou seja, do A até o B. Então, vou estar chamando essa minha base de x. Glódio, por que x? Porque eu sei que do B para o C é 100. 100 menos 100 dá 0. Então, sobrou só o x. E esse meu x aqui, essa minha base, vai estar relacionada à altura, que vale quanto agora? 200. Então, ó, x menos 100 sobre x, 150 sobre 200. Produto do meio pelos extremos, ficam, ó, 200 vezes x menos 100 igual a 150x. Aplica a distributiva, ficando 200x menos 20.000 igual a 150x. Resolvendo essa equação, ficam 200x menos 150x igual a 20.000. 200x menos 150x fica 50x igual a 20.000. Aí o 50 que está multiplicando vai passar para outro membro dividindo. E quando você dividir 20.000 para 50, a resposta do x, ou seja, a distância do A até a estação B, vale 400 metros. Item correto, D. Beleza? Vamos lá para a próxima. Terceira questão, ela traz da seguinte maneira. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, em uma fazenda é feito o rodízio entre essas culturas e a área destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva na fazenda foi dividida em 3 partes conforme a figura. Aí você tem, ó, milho, soja e o pasto. Aí ele diz, considere que os pontos A, B, C e D estão alinhados. Os pontos H, G, F e E também estão alinhados. Aí diz, ó, os segmentos AH, BG, CF e DE são 2 a 2 paralelos entre si. Aí ele diz que o AB vale 5, o AB é 500, o BC 600, o CD 700, o HE vale ao todo 1980 metros. Nessas condições, observa, a medida do segmento GF é de quanto? Vixe, Glaucio, GF pessoal, aí vamos lá, ó. Ele me diz que esses pontos A, B, C e D estão alinhados, os pontos H, G, F e E também estão alinhados, e esses segmentos aqui estão paralelos 2 a 2. Ao que eu observo? E ele me dá todos esses elementos, ó, o AB, o BC e o CD. Somando eles, você tem, ó, 500 mais 600 mais 700, ou seja, eu tenho no total 1.800 metros. E ele diz que a distância do BC vale 600. Claro, por que eu vou ter que pegar o BC? Eu não posso pegar o AB, porque quer que você calcule o GH. Então você vai ter que pegar o segmento paralelo a ele, ó, que faz parte da mesma figura. Se você tem um BC, eu vou ter que pegar aqui o GH. Então, o BC é 600 sobre o total da linha, que é 1.800. O GF, eu vou estar chamando ele de X. E a distância total do H até o E é 1980. Aí o que eu fiz agora? Eu simplifiquei, ó, os 600 sobre 1.800. Deu 1/3. Aí fiz a multiplicação, ó. 3 vezes X, 3x. 1 vezes 1980 dá 1980. Passo o 3 para cá dividindo. E quando você dividir 1980 para 3, a distância do ponto GF é 660 metros. Beleza? Item B. Vamos lá para a nossa quarta questão. Na quarta questão, ele diz assim, ó. Uma loja que vende rodas e pneus para automóveis resolveu fazer uma promoção para divulgá-la. O funcionário da loja montou com 6 pneus iguais e um raio que media X, um desenho conforme aparece na figura 1. Tá aqui a figura 1. Tá bom? Onde você tem aqui os pneus, tá bom? Formando aqui como se fosse formando a ideia de um triângulo. Continuando, ó. Uma placa retangular de altura H
com a palavra promoção será desenhada ao lado da imagem dos pneus conforme ela ocupe exatamente a altura do desenho, mostrando a figura 2. Tá aqui, ó. O funcionário montou esse triângulo e vai colocar o nome promoção. A pergunta é, qual é a altura dessa placa? Aí o que vai observar? A altura da placa vai ser uma medida Y, que eu não sei quem é, mas esses 2x. Glauder, 2x por quê? Porque você vai observar que você tem aqui, ó, o raio, o diâmetro, quer dizer, dos triângulos. O x aqui é como se fosse o raio da circunferência. Aí ele diz, ó, em que y é a altura do triângulo equilátero, de lado 4x. Ah, Glauder, 4x? É, pessoal. Por que 4x? Porque aí você tem cada valor desse, o centro. Então aqui você tem, ó, x, x e x, cujos vértices estão no centro da circunferência. Superior, inferior, todos esses são triângulos, ó. Você tem x, x, x e x. Mesmo jeito do outro lado. Então eu tenho, ó, y igual a 4x vezes 1,7. Glauder, por que esse 1,7? Ele está me dizendo aí que o raiz de 3 é igual a 1,7. Então, ó, Glauder, para você calcular a área de um triângulo aí, você vai ter que calcular pela área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é lado raiz de 3, tá bom? Dividido para 2. Essa relação aí você viu lá no nono ano com polígonos regulares, triângulos inscritos, tá bom? Então vamos lá. Você tem que o lado, que é 4x, vezes 1,7, dividido para 2. Quando você multiplicar 4x vezes 1,7 e dividir para 2, dá igual a 3,4x. E isso é o valor do y, ou seja, a altura. Como a altura aqui está dizendo que tem mais 2x, eu vou somar 2x mais 3,4x, que a altura dá igual a 5,4x. Resposta correta, item D. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 5. Olha só. Na quinta questão, ele traz para você a ideia desse triângulo, tá bom? E quer que você calcule o segmento AC. Aí, observando os valores, vamos trabalhar por semelhança, ó. 70 mais x. E Glauder, 70 mais x equivale a quê? O AD, que eu não sei quem, que eu sei quem é que vale 70, e o DC, que eu não sei quem é. Então, ó, 70 mais x sobre o 108. Esse 108 é a distância do B para o C, que é igual a 70, o AD, sobre 45, que é a distância do D ao E. Então, ó, lado maior, base maior. Lado menor, base menor. O que nós temos aqui? 70 mais x sobre 108 igual a 70 sobre 45. Simplificando 70 sobre 45, se eu dividir para 5, eu tenho 14 nonos. Aí faço a multiplicação do meio pelos extremos de novo, ó. 9 vezes 70 mais x igual 108 vezes 14, 1512. Faça a distributiva, fica 630 mais 9x igual a 1512. Passo 630 para o outro membro negativo. 9x é 1512 menos 630. 9x é 880, 882. E quando você passar o 9 dividindo, minha resposta vale 98. Pressão, 98 é a distância do D ao C. Mas ele não quer essa distância, ele quer a distância do A ao C. Então, quem é a distância do A para o C? É x mais 70. Então, 98 mais 70, o AC vale 168 centímetros. Resposta correta, item B. Tá bom? Sexta questão. Aí é uma questão, pessoal, de somatório, lá da Universidade do Maranhão, 2016. Ele diz assim, ó, com base em conhecimento de geometria plana, assinale o que for correto. Primeiro, quaisquer dois triângulos que possuem a mesma área
são congruentes. Falso. Para eles serem triângulos semelhantes, é preciso que eles tenham lados ou ângulos congruentes, ou seja, de medidas iguais. Caso eles não tenham, eles não terão áreas iguais. Beleza? 2. Quaisquer dois triângulos congruentes possuem a mesma área. Verdadeiro. Triângulos congruentes sempre vão possuir a mesma área. Tá bom? 4. Quaisquer dois triângulos semelhantes são congruentes. Falso. Se por acaso você fizer, vamos pegar exemplo básico, você tem uma foto sua, uma foto aquela um pouco maior, e faz uma redução, tá bom? Ou seja, você transforma ela numa foto 3x4, a pergunta lá não diz, ó, quaisquer triângulos semelhantes são congruentes? Não, você observa que ele vai ter uma redução de tamanho, onde a minha razão vai ser a mesma, porém elas não serão iguais. Beleza? 8. Quaisquer dois triângulos congruentes são semelhantes. Verdadeiro. Se os triângulos são congruentes, eles são semelhantes. Glaudio, congruentes quer dizer que são dois triângulos iguais. É como se eu estivesse pegando duas fotos, sua 3x4, e olhar para elas duas assim, é a mesma pessoa. Está com a mesma roupa, está com o mesmo penteado e está com a mesma maquiagem. Tá bom? É isso que eu estou dizendo que são figuras congruentes. E o 16, se os triângulos ABC, triângulo DEF, são tais que o comprimento de AB é igual ao comprimento do DE. O comprimento do BC é igual ao comprimento do EF. E o ângulo interno ABC é congruente, ou seja, igual ao ângulo DEF. Então, os segmentos AC e DF possuem o mesmo comprimento. Pessoal, se por acaso eu estou te dando os dois lados que são iguais e um ângulo é igual, por definição logo, eu estou lhe dizendo que usou o outro lado, ele vai ser igual, e os ângulos internos que estão faltando também serão iguais. Então, somando 16 mais 8 mais 2 mais 16 mais 8 mais 2 dá igual a 26. Tá bom? Pessoal, concluí com vocês aqui a explicação da aula de hoje. Tá bom? Espero que tenha dado certo. Beleza? Na próxima semana eu faço da questão 7 a questão 9. Lembrando de que vocês têm que fazer a atividade lá no portal SAI. Tá bom? Data até o dia 10/7. Beleza? Para maiores informações, procurar a escola pela Agenda Edu ou pelas redes sociais. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.